mensagem que Deus colocou no meu coração, eu intitulei Vivendo em Meio à Tempestade. Não teria como, nessa noite, ser insensível a tudo que está acontecendo aqui no nosso estado, ao nosso redor, e não teria como trazer uma mensagem simplesmente que falasse de outras coisas. Eu creio que seria uma insensibilidade da minha parte. Nós todos estamos vivendo e sofrendo todos esse desastre, o maior desastre da história do nosso estado. Mais de 80% do nosso estado sendo afetado pelo problema dessas chuvas, dessas enchentes, dessas cheias. E graças a Deus, temos que agradecer a Deus que aqui o litoral norte de todo o estado é a região que foi preservada, mais imune de todo o estado. Aleluia! Diante desse desastre. Já é motivo para nós agradecermos a Deus, mas todos nós, eu creio, temos familiares, amigos, conhecidos em regiões aqui do estado que foram afetados, que perderam tudo ou perderam algumas coisas, pessoas que perderam o bem mais precioso que é a vida. E é muito difícil viver essa situação, todos nós estamos abalados, eu não sou indiferente a isso, mas eu creio que nestes momentos cabe uma pergunta muito pertinente, muito difícil de responder, que é a seguinte: o que fazer diante de uma catástrofe? O que nós devemos fazer diante de uma catástrofe? Eu lembro, esses dias têm sido dias de muito pensamento, meditação, reflexão, pelo menos da minha parte, em muitas coisas na vida e sobre a vida. Eu creio que esses momentos, uma das coisas que eles servem é para nós reavaliarmos algumas coisas nas nossas vidas, na nossa rotina, nas nossas crenças, na nossa solidariedade, em várias áreas da nossa vida, porque muitas vezes desastres estão acontecendo o tempo todo no mundo, o tempo todo. Eu lembrava ainda que há poucos anos, há pouco tempo, sempre está acontecendo. Eu lembrava de algum tempo atrás as tsunamis que afetaram vários lugares do mundo e ceifaram muitas vidas e destruíram cidades, regiões. Lá nos Estados Unidos acontecem muitos tornados, cheias, alguns estados lá que enchem e a gente vê casas até o telhado, casas destruídas pelo tornado, pelo furacão, pelas chuvas. E aquilo eu pensando comigo, a gente olha e diz: meu Deus, tem misericórdia, mas está longe, está distante, é lá nos Estados Unidos, é lá na Indonésia, é lá no Japão, enfim. Aquilo, quando está distante de nós, até nos toca, mas não nos choca como tem nos chocado quando acontece no nosso meio. Quando acontece em um lugar como o nosso, aqui como o nosso estado, perto de nós, que nos afeta diretamente, aí é bem mais difícil. Porque quando acontece, a gente pede, ora a Deus e vê que, meu Deus, que terrível, que horror, mas está longe da gente. O impacto é diferente. O impacto é diferente. Agora, quando acontece algo, um desastre, como está acontecendo agora no nosso meio, aqui na nossa região, aonde todos nós estamos vendo, estamos perto e temos conhecidos e familiares e parentes passando por essa tragédia, coisa diferente. O nosso estado caminhando aí para quase um colapso em várias áreas, tanto na questão da moradia, na questão dos recursos, cidades que estão completamente destruídas, que não tem o órgão público, que não tem a empresa, que não tem o empregador, que não tem como o empregado trabalhar. E como é que vai se reconstruir tudo isso? Aleluia! Algo muito difícil, que vai levar muito tempo ainda para reconstruir. Então, essa pergunta eu creio que ela é muito pertinente. O que fazer diante de uma catástrofe? É difícil respondê-la, mas eu creio que nós, como cristãos, nós devemos buscar na palavra de Deus um socorro para esses momentos. E a minha tarefa aqui nessa noite é buscar na palavra de Deus alguns conselhos, algumas orientações de como nós devemos agir, de como nós devemos encarar esse momento de difícil que nós estamos vivendo aqui, terrível que nós estamos vivendo, que nos afeta. Estamos aqui no litoral, como eu disse, graças a Deus, pela misericórdia de Deus,
né, não tivemos problemas aí, nada muito sério, mas estamos recebendo uma boa parte da população da Serra, da região metropolitana de Porto Alegre, aqui, pessoas que vieram para cá, que estão chegando no nosso meio, centenas, milhares de pessoas que ainda vão vir, que perderam tudo, e que nós vamos ter que acolhê-las aqui, e nós vamos ter que prestar ajuda de diversas formas, e além disso interceder, né, pelo nosso estado. Então eu creio que nós como cristãos devemos buscar na palavra de Deus uma respostas, orientação, para saber como reagir e agir diante dessa situação. Primeira parte aqui, irmãos, antes ainda eu quero dizer, eu não estou aqui nessa noite querendo dizer que eu vou esgotar o assunto, teria uma série de pregações e não seria suficiente talvez de dizer de tantas as formas que nós devemos agir, mas eu tentei estudar, buscar em Deus, buscar na palavra de Deus pelo menos o básico para esse primeiro momento, de como nós devemos agir, e sustentado não no meu achismo, não na minha ideologia pessoal, mas na palavra de Deus, buscando esse retorno, essa resposta na palavra de Deus, buscando no Espírito Santo de Deus uma orientação para esses dias difíceis. A primeira parte, amados, que eu quero dividir aqui com vocês, eu intitulei aqui que há tempo para todas as coisas. Nós aprendemos com a palavra de Deus que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 e versículo 1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. O que a palavra de Deus nos orienta? Que há um tempo para todas as coisas, para todas as ocasiões. Nós vivemos, amados, várias fases das nossas vidas. Nós vivemos fases boas e fases ruins. Se você continuar lendo ali em Eclesiastes, vai dizer no capítulo 3, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar e há tempo de prantear. É um dualismo ali de coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. É isso que você vai continuar lendo ali em Eclesiastes capítulo 3. Então as nossas vidas, elas são feitas de momentos bons e ruins. E nos momentos bons é fácil, nos momentos bons é só aproveitar, mas nos momentos ruins é difícil. Mas a palavra do Senhor, ela não nos deixa no escuro, ela não nos deixa sem resposta, né? O próprio Senhor Jesus disse: na vida, né, no mundo tereis aflições. Jesus nos ensinou isso, que no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Aleluia. E é nesse Cristo que venceu que nós buscamos refúgio. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que vai existir, amados, momentos difíceis, que vamos viver esses momentos. Há pouco tempo agora, né, estamos vivendo momentos difíceis frequentemente, infelizmente. Há poucos anos tivemos a pandemia do coronavírus, praticamente em 2 anos e meio, 3 anos, né, difíceis, muito difíceis para todo mundo, através da pandemia. Coisas que a gente nunca imaginou viver, nós vivemos. Isolamento social, uma doença nova, enfim, uma mortandade gigantesca, uma corrida por medicação, por vacina, e tivemos que aprender a conviver com um desastre e mudar nossa rotina de vida, e mudar muitas coisas na nossa vida. Eu me lembro ainda aqui, pastor Felipe, né, de nós fazer aqui, pastor Felipe, um culto com essa igreja vazia. O pessoal aqui, os cantores, até o pastor, né, a pastora por alguns momentos se ausentaram, depois voltaram, mas algumas vezes eu preguei aqui nessa igreja vazia, sem ninguém aqui dentro, só com o pessoal aqui da assessoria, os músicos, e não foi uma nem duas, foi algumas vezes, ou para 3, 4, 5 pessoas quando podia, com uma câmera na frente para passar uma palavra para os irmãos que estavam em casa. Nós nos adaptamos, nós buscamos, entendemos que tínhamos que respeitar os decretos, né, das autoridades naquele momento, mas nós não podíamos deixar de propagar a palavra de Deus.
E eu lembro que nós orávamos e clamávamos para que um dia que a gente pudesse voltar a pregar com a igreja cheia, com pessoas na igreja. Aleluia. E veja como Deus é bom, nós vivemos aquele momento, pastor, pastora. Estivemos juntos aqui, pegamos juntos. Fizemos culto para bancos vazios, para uma tela de celular. Tivemos que nos adaptar, tivemos que entender, tivemos que ajudar dentro do possível. Também com a questão financeira, com a questão de alimentos, com a questão social. Passamos a pandemia, ano passado já teve algumas cheias, algumas enchentes no estado, agora esse ano a coisa tomou proporções inimagináveis. Mais de 80% do nosso estado, milhares e milhares de pessoas desabrigadas e afetadas. Então, amados, estamos vivendo o que a palavra diz, que é os tempos difíceis. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, é um tempo de chorar, é um tempo difícil. Romanos 12 e 15, Romanos 12 e 15, diz o seguinte, a palavra do Senhor: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Amados, nós devemos comemorar as conquistas dos que prosperam. Quando alguém, algum irmão, a igreja, enfim, consegue uma bênção, consegue uma prosperidade, a palavra de Deus, Paulo está escrevendo aos Romanos: alegre-se com os que se alegram, para que nós não venhamos a ser soberbos, egoístas, invejosos, para que nós possamos nos alegrar na alegria, mas chorem com os que choram. Então é momento da gente chorar com essa gente aí que está passando por tudo isso. É momento da gente dividir a dor deles. É momento de algum coração que eu não acredito, mas que ainda possa ter alguma barreira, é momento de quebrar esse coração aí. É momento de se colocar no lugar do outro, dos nossos conterrâneos gaúchos aqui, do nosso estado. É momento da gente chorar, é momento da igreja chorar. E com certeza a gente tem, e teve, e vamos ter, eu acredito, que vão chegar dias, e não vai demorar muitos dias, que a gente vai voltar a sorrir, que vai voltar a se alegrar com os que se alegram, que nós vamos voltar a se alegrar com as casas sendo reconstruídas, que nós vamos voltar a se alegrar com as empresas sendo reconstruídas, com as cidades voltando, se possível, melhor do que era antes ainda. Eu creio que vai chegar esses dias que nós vamos estar aqui, que eu vou estar aqui, talvez pregando uma mensagem, não vai ser uma mensagem triste, forte, como eu estou pregando hoje, que não vai ser uma mensagem que estimule a sensibilidade de nós chorar, mas sim de nós nos alegrar. Eu creio que assim como passou a pandemia e nós sofremos e nos limitamos e choramos naquele momento que era um momento de choro, de dor, veio depois a bonança, veio o tempo bom onde nós nos alegramos, aonde a igreja nós não sabíamos, né, mas o que ia ser, como é que ia ser, se as pessoas iam voltar, não iam voltar, o medo que nós tínhamos, nós conversávamos, né? Nós conversávamos o que a gente vai fazer, como é que vai ser, e a gente tinha essa dúvida, e graças a Deus a igreja voltou, e voltou mais forte ainda, e a vida se restabeleceu. Tivemos essa tragédia, e tudo foi abalado, economia, vidas, tudo, mas a gente se reestruturou, e a igreja teve um papel fundamental nisso, foi um dos pilares disso. Mas eu creio que vai chegar esse dia de novo, mas o momento, amados, é de nós termos sensibilidade. O momento é de nós chorarmos a dor de quem chora. Nessa segunda parte aqui eu quero falar um pouquinho mais direcionado a como nós devemos reagir, além de se sensibilizar com esse momento, com essa situação, como que nós devemos colocar a nossa fé em prática. Eu quero falar um pouquinho sobre colocar nossa fé em prática num momento desses, num momento difícil, segundo a palavra de Deus. Gálatas 6 e 10. Gálatas 6 e 10 diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
os da família da fé. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Amados, em momentos de desastre, devemos ser solidários com todos, mas nós não devemos esquecer dos nossos irmãos, da nossa família na fé. Devemos ter aguçada a nossa sensibilidade, o nosso senso de humanidade e tentar ajudar todos que estão passando. É óbvio que nós não vamos conseguir ajudar todos, mas a palavra de Deus diz que nós temos que tentar ajudar todos, pelo menos todos aqueles que estão ao nosso alcance. E aqui cada um sabe o seu limite financeiro, o seu limite espiritual, o seu limite, enfim, pessoal, social, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. E nós devemos fazer bem a todos, nós devemos ajudar todos quantos nós pudermos ajudar nesse momento. Mas nós não podemos deixar de esquecer dos nossos irmãos, dos irmãos na fé que também por hora podem estar passando necessidade. Então é o momento da igreja se levantar como um dos pilares sociais nesse processo de acolhimento no primeiro momento, nesse processo de ajuda. A igreja, eu creio, pastora, que não pode passar desapercebida no momento desses. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade apenas para o governo, apenas para os empresários, para as pessoas, enfim, a sociedade. A igreja tem um papel a cumprir, que o principal é pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. Sim, essa é a missão da igreja principal. Mas também faz parte do pacote da missão da igreja ser um agente social interventor, de mudança, de assistência social. A igreja ela não pode passar desapercebida. Eu tenho visto, eu creio que todo mundo está assistindo, a gente às vezes até fica meio doido, né, assistindo televisão e as reportagens, mas a gente tem que se informar ao mesmo tempo, mas às vezes até tem que sair um pouco de perto, porque aquilo vai, eu pelo menos às vezes não consigo dormir de noite, fica aquilo remoendo. Então a gente tem que tentar equilibrar, né, ter a informação, mas eu tenho visto muitas ações, até nas redes de televisão, igrejas, pastores, desses locais aí que estão afetados, abrindo o espaço da igreja, que as igrejas destruídas, que foi abalada também, mas já baixando as águas ali, o pessoal já recebendo as pessoas, já prestando um auxílio, com alimentos, com uma palavra, com uma orientação. Nós que estamos aqui com a nossa igreja, graças a Deus, intacta, estamos aqui, estava vendo ainda ontem um videozinho da pastora, fazendo um clamor, um pedido aqui. A igreja já se organizou rapidinho para fazer brechó, para arrecadar alimento, arrecadar roupa, para reverter tudo isso em ajuda a essas pessoas que estão vindo para o litoral, ou que estão fora e que vai ser remetido para lá, para essas cidades. A igreja tem que ser um agente interventor nesse momento, amados. E a igreja somos quem? A igreja não são os pastores, os líderes. A igreja somos nós. Todos nós somos membros desse corpo chamado igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo do CNPJ aqui, eu não falo dessa estrutura física, eu estou falando de nós, seres humanos, organismo vivo da igreja. Nós temos que nos dar as mãos, nós temos que comprar essa ideia, essa organização que, por exemplo, nós que somos aqui da Igreja Madureira, nós temos que ajudar a assistência social da igreja nesse momento, para que a igreja possa estender a mão para essas pessoas, amados. Mas eu quero ir um pouquinho além da assistência social da igreja, e a igreja tem um papel fundamental e já está se mobilizando, e não é só a nossa igreja. Você vai ver muitas e muitas igrejas se movimentando, agindo com ajuda financeira, com ajuda de alimentos, enfim, ajuda espiritual, e tem que fazer isso. Mas também nós não podemos ficar dentro de uma bolha. E aqui eu quero falar algumas coisas que me entristeceu nos últimos dias, que eu não sei lá, se Deus permitiu que eu visse, né? Talvez tinha esse momento aqui que tinha que compartilhar. Mas, amados, eu assisti algumas coisas nas redes sociais ali, assisti algumas coisas assim tristes, que me cortaram o coração. Eu assisti pessoas ali, vi pronunciamento de pessoas que até que já andaram com nós aqui no passado, por muito tempo caminharam com a gente,
se manifestando lá nas redes sociais com ataques do tipo: e agora os pastores, cadê o dinheiro dos dízimos, das ofertas? Estão entesourados no bolso de vocês, não estou vendo igreja nenhuma fazer ação, nessa hora a igreja está se omitindo. E eu poderia até ter entrado lá e comentado: ó, pessoa, você, não vou dizer quem, óbvio, né? Ó, caminhou com a gente aí quanto tempo, ajudou na assistência social da nossa igreja, que eu sei disso, eu estava aqui também, participou, ajudou, poderia ir lá e dizer, né, dar uma chamada de atenção, mas nunca você vai ver eu fazer esse tipo de coisa. Me doeu o coração, porque um dia andou com a gente aqui, participou da igreja, sabe o quanto a igreja ajuda, inclusive ajudou muito na igreja também. Eu fico imaginando, se eu fiquei assim, imagina o pastor e a pastora. Graças a Deus, hein, Nob? Irmãos, assim, ó, não é momento de estar apontando o dedo, não é o momento de nós estar entrando em rivalidade. É óbvio que eu olhei aquilo ali e me entristeci, mas não vou ser eu que vou estar potencializando esse tipo de discussão. E se vocês dão um conselho para vocês, se vocês vêem alguém criticando a igreja nesse momento, lá nas redes sociais, claro que vai ferir, deixa passar batido. Não entre em conflito. Tudo que essas pessoas querem é argumento para estar discutindo, para estar desvirtuando, e não é para fazer isso. O momento então é pior ainda para fazer isso. É pior para fazer isso. O que eu tenho visto? Muitas entidades, associações, o governo fazendo um esforço extraordinário, empresas, artistas, pessoas aqui, ó, você vem de outras religiões que não são cristãs, se mobilizando, agindo. Lá naquele momento, lá dessas pessoas que estão enfrentando essa necessidade, a pessoa que está lá não quer saber se vai ser o cristão, se vai ser o umbandista, se vai ser o budista, se vai ser o ateu. Eles estão esperando que alguém chegue lá e socorra eles. Não é um momento para a gente estar rivalizando, criticando o governo nesse sentido, as empresas, o empresariado, os voluntários. É o momento de cada um, dentro das suas possibilidades, fazer e dar glória a Deus, porque levante, e clamar que Deus levante pessoas de qualquer religião, de qualquer classe social, de qualquer renda, para se levantar e ajudar dentro da possibilidade. É hora de nós sermos humanos. É hora de nós colocar a mão na nossa consciência e dizer: nós somos humanos. É hora de ser humano. É hora de olhar para pessoas que têm a imagem, a semelhança de Deus, assim como eu e você. Independente do credo, da classe social, são seres humanos. É hora de nós sermos humanos. É hora de nós fazer a nossa parte quanto igreja e não se levantar contra ninguém que também está fazendo a sua parte dentro da sua proposta governamental, política, religiosa, enfim. É hora que, se for preciso, entrar dentro de um barco, o macumbeiro, o cristão, o ateu, e sair para prestar socorro, todo mundo entrar dentro daquele barco e fazer. É hora, se tiver que juntar os empresários do governo, a igreja, e seja quem for mais, e fazer uma ação coletiva, fazer. Não é hora para nós estar apontando o dedo e dizendo: ai, que escândalo, a igreja se envolvendo com isso, aquilo. É hora de nós sermos humanos. É hora de nós sermos humanos. Eu dou graças a Deus e, amados, como eu disse antes aqui, cada um tem as suas possibilidades, cada um tem as suas necessidades. Tem instituições que podem fazer sem postar nada nas redes sociais, na mídia. Aqui também eu não posso passar adiante sem tocar nesse ponto. Também vi críticas ali, entendo a posição, mas acho que não é momento de nós se levantar contra essas coisas. Tem pessoas, grupos sociais, igrejas, entidades que conseguem ajudar sem postar nada, sem divulgar nada. Isso até eu acho que é o melhor. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Nós temos essa orientação bíblica, mas eu quero falar aqui e fazer uma defesa para a nossa igreja e para as outras instituições em geral. Amados, tem muitas instituições que precisam divulgar pelo menos um pouco do que está sendo feito. Precisa ir para a rede social, como a pastora fez, e pedir uma ajuda. E vai precisar mostrar alguma coisa, não tirar uma foto de um cesto básico entregue e tal, mas mostrar que está sendo feito, divulgar que está sendo feito, que está chegando nas pessoas. Por quê? Porque essa é a forma de arrecadar mais. Essa é a forma de potencializar.
e nós vamos ver as emissoras de televisão fazer isso, as igrejas fazer isso, as empresas fazer isso, as outras religiões fazer isso, enfim, é muito importante. Então também nós não devemos nos levantar contra, é uma forma de prestar conta, é uma forma de angariar mais recursos. Eu sei bem disso. Eu já sou banco de alimentos, 8 anos presidente do banco de alimentos em Tramandaí. Uma das minhas falhas como presidente do banco de alimentos, eu posso admitir, é que deveria postar e divulgar muito mais do que a gente faz. Mas alguma coisa a gente tem que divulgar, a gente tem que pedir, porque às vezes as pessoas nem ficam sabendo, é importante. Por exemplo, na pandemia, eu nunca falei, até deveria ter falado, só no período da pandemia, o Banco de Alimentos comprou 120 mil reais de cestos básicos. Foram mais de 20 toneladas de alimentos que nós distribuímos aí em silêncio. Em silêncio. Mas alguma coisa a gente tinha que divulgar. Nunca botei uma foto de uma família recebendo um cesto básico, mas nós entregamos. E tem entidades que precisam às vezes divulgar e que fazem trabalhos silenciosos, maravilhosos. Agora mesmo o Banco de Alimentos já vai intervir, já estamos com uma verba aí também para mais uma aquisição aí, para poder ajudar as famílias. Então não é momento também da gente estar dizendo, está fazendo, está aparecendo. Eu vi o irmão Preto e mais alguns irmãos aqui da nossa igreja, que postaram algumas coisas nas redes sociais que estão lá na ponta, que estão lá salvando vidas. E é importante a divulgação, não é para se promover, não é para se achar melhor, é para saber que nós estamos fazendo a nossa parte. É para saber que a igreja está praticando a sua fé. Não é por soberba, não é por tem alguém que vai fazer desse jeito, mas aí essa pessoa vai ter que se ver com Deus, não é comigo, não é com vocês. Mas a gente precisa divulgar que a igreja está trabalhando, está marchando também, e as outras instituições também, amados. Então estou falando tudo isso porque para nós não se levantar contra A, contra B ou contra C, para nós clamar a Deus que Deus levante cada vez mais e mais os políticos, os empresários, a sociedade civil, para que se levante, para que ajude essas pessoas que estão lá, que perderam tudo, ou quase tudo. Esse é o momento para isso. Tiago 2:26 diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E essa palavra é muito forte, pessoal, porque assim como o espírito, como o corpo sem espírito, saiu o espírito e morreu o corpo. A fé sem obras é morta. Isso nos impacta muito nesse momento. Amados, as obras aqui são o resultado efetivo da nossa fé. As obras é aquilo que a gente faz. Se uma pessoa verdadeiramente se converteu, as obras dela, o testemunho dela, a vida dela, o que ela faz, vai testemunhar se a conversão dela é verdadeira ou não. A fé sem obras é morta. Eu sou cristão, mas eu faço só a minha parte, eu não estou nem aí na igreja, enfim, num momento desses. As obras, as ações são o que testemunham que a nossa fé é verdadeira, que nós somos chamados para ação, para o campo de batalha pelo Senhor Jesus. Aleluia. E cada um, amados, faz aquilo que pode, que está dentro das suas condições financeiras e a sua possibilidade de tempo, enfim, de tudo. Eu mesmo posso dizer para vocês, eu não gostaria de estar aqui hoje. O desejo do meu coração não era estar aqui hoje. Era que o pastor viesse ou alguém pregasse, irmão Marco não pôde correr escala hoje. Inclusive, eu queria estar lá junto com esses irmãos lá. A minha esposa sabe disso, o quanto eu tenho chorado, o quanto está me incomodando, porque eu queria estar lá, dentro de um barco, entrando dentro de valos. Esse é o desejo do meu coração. Eu já queria estar lá alguns dias, eu queria poder ela ficar lá até onde eu pudesse. Aleluia. Eu não queria estar aqui hoje. Estou aqui com o maior prazer, graças a Deus, Deus quis assim, mas o meu desejo era estar lá, ajudando essas pessoas. Eu não estou lá porque eu sou funcionário público, eu também não posso largar a escola que eu trabalho, não posso simplesmente largar as minhas atribuições, mas eu até conversei com o prefeito, tá? Eu falei com o prefeito Galto, eu disse para ele, prefeito, se a prefeitura fizer uma ação de ceder funcionários públicos para algum desses municípios aí, para ir lá e ajudar com mão de obra lá, eu quero que o senhor me coloque de primeiro da lista dos funcionários públicos de Tramandaí.
O Senhor me coloque de primeiro. Qualquer ação que for feita, o Senhor faz uma convocação aí, e eu vou. E eu disse para ele, eu não quero diário, eu não quero nada, eu custei a minha ida, a minha estadia, a minha volta, eu só quero ir lá ajudar. Eu só não posso ir largar minhas atribuições, minhas responsabilidades. Mas eu já falei com ele, e já disse para ele, se o Senhor for enviar, me envia a mim, eu quero ser o primeiro aí, cedido pela prefeitura. Mas aprove a Deus que, pelo menos nesse momento não, mas o desejo do meu coração era estar lá. Mas eu dou graças a Deus por esses irmãos e por essas pessoas que estão lá. Eu vi ali o irmão Preto, o irmão Manuel Dávila, eu acho que eles não estão aqui porque eles estão lá, né? Mais alguns irmãos da nossa igreja, uns quantos, né? Que lindo isso, amados, que lindo isso. Eu não estou lá, mas o meu coração está lá com eles. Eu não estou lá, mas aqui dentro do possível, eu estou fazendo o que eu posso. E nós todos estamos fazendo, eu sei disso. Eu quero concluir essa mensagem, hoje vou ser bem breve. Eu quero ler Salmo 5, versículo 1 até 3. Salmo 5, 1 até 3. Para encerrar, o que nós devemos, principalmente, além de tudo que foi trazido nessa noite, fazer nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aleluia. Aleluia. Amados, nós estamos então nesse momento de grande aflição, como o salmista estava quando escreveu esse salmo, e devemos nos jogar aos pés do Senhor. Veja que o salmista que escreve num momento de aflição, ele começa dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras, crendo que ele não está falando com uma parede, crendo que ele não está falando com um chão, crendo que ele não está falando com nada, que ele está falando com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, que escuta as palavras e a oração da igreja. Ele vai dizer: considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. Olha a aflição de quando o salmista escreveu esse salmo. Estava gemendo, estava gritando por socorro. Ele estava dizendo: pois é a Ti que imploro, ouve, Senhor, o meu clamor. Olha as palavras que o salmista usou, e eu creio que elas encaixam perfeitamente no momento que nós estamos vivendo. Amados, é momento de nós clamar a Deus, de nós gemer a Deus, de nós gritar por socorro a Deus, de nós implorar pela intervenção de Deus. E ele termina, amados, dizendo, ele começa dizendo escuta, e usa todas essas palavras, e ele termina dizendo: e aguardo com esperança. O começo da oração é uma oração de aflição, de dor, de um momento de desastre, de desespero, mas o fim da oração termina com esperança. E aguardo com esperança. Nós temos que aguardar, clamar, chorar, implorar para o Senhor que Ele venha agir no nosso estado. Clamar, gemer, implorar, gritar por socorro ao Senhor, que Ele atenda todas essas pessoas que foram afetadas por esse desastre. Clamar, gemer, implorar para o Senhor que levante pessoas, governo, instituições, pessoas físicas, que possam cada uma dentro das suas possibilidades doar, se doar e atender essas pessoas. Clamar ao Senhor com esperança, que assim como passou a pandemia, que foi um momento terrível, mas que as mãos do Senhor estavam sobre o mundo, e que Deus protegeu e guardou, e a gente passou e superou. Que também aconteça aqui no nosso estado, no nosso amado estado do Rio Grande do Sul. Eu amo o meu estado, eu tenho orgulho de ser gaúcho. Nós devemos ter orgulho do nosso estado, que está sofrendo e gemendo, mas nós como cristãos devemos buscar o Senhor. Cada um busca aquilo que crê, outros buscam em outras coisas, em deuses, em outras coisas.
Mas nós que somos cristãos, nós buscamos no Senhor. Nós buscamos no Senhor o socorro, o amparo. E não é só buscar no Senhor, buscar com choro, com gemido, com dor, mas tendo esperança que a boa mão do Senhor estará sobre nós, que a boa mão do Senhor estará sobre a igreja, estará sobre essas pessoas, e que em breve essa história mude, e que em breve isso seja só um fato histórico como foi a pandemia, um fato dolorido, mas um fato histórico. Amados, a gente tem costume aqui de no fim chamar as pessoas aqui, fazer uma oração, depois se o pastor quiser fazer, né, com ele. Mas hoje eu queria fazer um convite diferente para a igreja, para nós levantar um clamor por todas essas pessoas, familiares que perderam mais de 100 mortos já, e vai aparecer muito mais. Milhares e milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas, pessoas que perderam tudo, que vão ter que começar do zero, cidades totalmente destruídas, uma cidade inteira destruída, ter que recomeçar tudo. Isso tudo é muito difícil, amados. Então eu quero convidar a igreja hoje para nós tirar um pouquinho o nosso eu de lado. Eu sei que todos vocês têm problemas, têm dificuldades, e temos que orar por cada um, por as suas nossas necessidades. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que todos nós nos unamos em uma única voz, que nós venhamos a buscar o Senhor, para que Ele ajude todas essas pessoas, que Ele venha intervir na vida dessas pessoas, dessas sociedades que estão passando por esse momento tão difícil. Você fica livre para ficar como você quiser, enquanto eu faço essa oração, e convido você, a igreja, para nós levantar um clamor ao Senhor. Querido e amado Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que essa palavra venha nos orientar a como agir, Senhor, neste momento difícil, Pai. Que cada um possa receber essa palavra, Senhor, e poder colocá-la em prática na sua vida, Pai. Neste momento, Senhor, nós como igreja, Senhor, aquela que Tu deu autoridade, Senhor, aquela que Tu chamou para Ti, aquela que Tu chamou, Senhor, para orar, Senhor, para Te buscar em oração, Senhor, a clamar, Senhor, é a Tua palavra que nos orienta, Senhor. Nós buscamos a Tua presença, Senhor. Nós levantamos um clamor, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que foi afetada no material, no financeiro, Senhor, na saúde, Senhor, na família, Pai. Quantas pessoas que podem estar agora ouvindo essa mensagem, têm familiares, têm conhecidos, têm parentes, Pai, que estão passando por necessidade, Senhor. Eu te peço, Deus, que as Tuas mãos estejam sobre cada pessoa, Senhor, que está trabalhando nas equipes de resgate, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por essas pessoas que estão na equipe de resgate de outros estados, aqui do nosso estado, Senhor, a todos, Senhor, sem exceção, que puderam ir para lá, Senhor, para o centro do problema, Pai, estão salvando vidas, ajudando pessoas, Pai. Oramos pelos governantes, Senhor, para que todos os governantes possam se unir, ó Pai, neste momento de dificuldade, e que os recursos públicos possam chegar para alentar essas pessoas, ó Deus. Clamamos, ó Pai, por essas cidades, Pai, por esses lugares, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, por cada pessoa que agora, Deus, quem sabe, perdeu tudo, Senhor, está desorientada, está desamparada, que o Senhor venha levantar homens e mulheres cristãos, Senhor, para chegar com um alimento, com uma roupa, mas com a Tua palavra, que a Tua palavra possa ter abertura nesse momento de dificuldade, Senhor, que as boas novas do Evangelho possam ser pregadas, ó Deus, para essas pessoas, que as Tuas boas mãos, ó Deus, possam alcançar todos aqueles que Te buscarem, Deus. Oh Senhor Jesus, nós levantamos um clamor pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós colocamos o nosso amado estado na Tua presença, Senhor. Oh Deus, muda essa história, Deus, muda essa história, Senhor. Que essa tragédia, que esse desastre, Senhor, venha redundar lá na frente em mais conversões e transformações
corações de pessoas, que o Senhor venha ajudar o nosso estado a ser reconstruído, Senhor. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia, ó Deus, possa vir sobre nós, sobre essas pessoas, ó Deus. Que o teu bom nome possa ser anunciado a essas pessoas, Senhor. Aleluia.